cabeça de vocês, pode ser uma, duas palavras, o que vocês imaginam como diversidade preta nas organizações? O que é diversidade para vocês? Né? Não sei se a gente faz por livre, espontânea pressão, que nem chamada, ou se cada um vai falando, e aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês. E vai ter que ser livre, espontânea pressão, eu acho. Vamos ver aqui quem... Posso começar? Pode começar. Para mim, diversidade é tudo que é diferente do padrão, do que a sociedade acredita que é o certo, que é a linha mais óbvia a ser seguida. Massa. Quem mais? O Gui falou, um grupo que não é homogêneo. Tá com barulho ali. Eu posso ficar cuidando do chat, aí eu vou te passando, Alana. Perfeito. Se tiver Perfeito. alguma pergunta. Legal. O que mais? Marcelo, tô te enxergando. Eu tô na linha do Gui Guedes também, mas indo um pouquinho mais a fundo, para mim é um grupo de pessoas com diferentes vivências, backgrounds, etnias, orientações, opiniões juntas. Muito bom. Quem mais? É Rai? Acertei? É, Raí. Rai? Isso. Então, Rai. Mas eu tô muito enviesado pelo comentário da Nath, assim, para mim é essa coisa de que não é o padrão, de que não é aquilo que é considerado universal, ou nem considerado, né? O que é tido como universal, como padrão. Então, enfim, diferentes etnias, como o Cello falou, orientações, opiniões, crenças, idades, enfim, gerações, né? Para um grupo, né? Tentar não ter só aquilo que a gente vê como normal, como padrão. Quer dizer, normal não, padrão. Legal. A Helena, vou falando as que eu tô enxergando aqui, tá? Os quadradinhos. Oi, Alana. Eu tô muito com o Cello, assim, eu tava pensando nisso e indo um pouquinho a fundo também. Eu acho que são essas pessoas desses grupos que, às vezes, para a sociedade até parece que tem espaço para elas em organizações, por exemplo, só que não basta ter o espaço, você tem que dar oportunidade para desenvolver, porque às vezes esses grupos tiveram menos oportunidades. Então, pensar naquele conceito de equidade, eu acho que é disso que fala essa diversidade de grupos, assim. Tô bem com o que o Cello falou mesmo. Muito bom. Legal. Tô enxergando a Bruna. Tá mutada. Eu entrei nessa linha do Cello e da Helena também, assim, que é a variedade, né? Tipo, não só um tipo de história e um tipo de background, assim, você ter a mistura de pessoas, né? Tanto... Enfim. Massa. Bruno. Temos o Bruno e a Bruna. Eu acho que o pessoal já resumiu bem, assim. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar nas opiniões. Legal. Mais alguém quer trazer alguma outra palavra ou fala diferente? Que já foi trazido? Acho que era isso, então. Então tá, gente, muito bom. Acho que a diversidade é exatamente isso que vocês trouxeram. A gente vai falar disso um pouquinho ao longo do bate-papo, principalmente no final, né? A gente vai retomar tudo isso que vocês falaram agora. E para que a gente se conecte um pouquinho melhor, vocês possam me conhecer. Eu sou a Alana, né? Todo mundo me chama, quem trabalha comigo, me conhece há bastante tempo no mercado, me chama de Alanes. Então, já se sintam à vontade para me chamar como vocês quiserem, de Alana, Alanes. Eu sou formada em pedagogia, isso diz muito da minha paixão pela educação e sou uma pessoa muito convicta de que a educação ela é capaz de mudar, né, histórias e mudar o mundo, tornar o mundo mais justo. E hoje eu trabalho como team leader
né, na Soft System, que é uma empresa de soluções de tecnologia voltada para o mercado financeiro, tá? Uma empresa de outsourcing. Então, se vocês também quiserem conhecer um pouquinho mais, fiquem à vontade. E eu quis dividir um pouquinho da minha história com vocês em 4 tópicos grandes e essenciais e principais, eu acho, na minha vida, né? Primeiro que a minha família, né? Isso já traz, engloba um pouco dos meus amigos, porque eu considero os meus amigos a minha família. E a minha história, ela começou a partir do que a minha família tomou como decisão, né, para eles, digamos assim. Então, antes da geração dos meus avós, a minha família foi marcada como qualquer família de pessoas negras, né? Marcada por subempregos, marcada por muita dificuldade, até que a geração dos meus avós decidiram, né? Acho que não foi nem decidiram, por uma oportunidade que apareceu de estudo, eles resolveram mudar um pouco a trajetória da vida deles e, consequentemente, mudaram a trajetória de todo mundo que veio depois. Então, a história dos meus avós é uma história muito bonita. Eles trabalhavam os dois, tinham 2, 3 empregos, até que eles conseguiram estudar bastante e conquistar um lugar no mercado de trabalho. Meu avô hoje aposentado federal e a minha avó que trabalhou para o governo do estado muitos anos, né? E a partir disso, eles foram grandes incentivadores da minha família para estudar. Então, as minhas tias e a minha mãe, né, conseguiram se formar, acho que uma das primeiras pessoas a ter o diploma, e a minha família é marcada muito por professores, né, por uma família que gosta de estudar. E chegou na minha geração, não foi muito diferente, né? E eu escutava muito da minha avó e do meu avô quando eu era criança, que eles diziam: olha, Lana, tu tem que estudar, as coisas vão ser muito mais difíceis para ti se tu não estudar. E eu não entendia muito bem aquilo, eu falava: nossa, mas o que eu tenho que estudar? Eu sentia uma cobrança muito maior em mim do que com outras pessoas que estudavam comigo na escola, outros amigos, né, de infância que eu conhecia. E aí depois, claro, ao longo do tempo eu fui entender tudo isso que eles estavam falando, né? Mas exatamente a minha família me marcou muito essa questão do estudo. E eu tive uma tia, né, que é pedagoga, e ela me incentivou muito desde pequena a seguir esse caminho dos estudos, e eu fiz pedagogia me inspirando nela. Então, as referências que a gente tem ao longo da nossa trajetória são extremamente importantes, né, para a gente crescer e a gente conseguir se espelhar em alguém. Então, depois de um tempo, né, a minha infância e minha adolescência foi marcada por algo incrível que eu vivi, que foi o esporte. Eu joguei voleibol profissional dos 12 até os meus 19 anos. E foi muito bacana, porque eu aprendi a viver, né, com um time, a ter espírito de equipe. Eu estava longe de casa, eu estava longe da minha mãe, né? Às vezes eu tinha que jogar, sei lá, não sei quantos graus negativos, às vezes eu tinha que jogar num calor. Então a gente começa a aprender a se virar, né, um pouco sozinha, mas ao mesmo tempo eu já comecei a ter mais contato com o racismo, né, entre os atletas que jogavam comigo, com a comissão técnica, né, e aí tem muito daquilo, os profissionais do voleibol negros às vezes eram mais dedicados e tinham muito mais resistência física, mas a gente não era muito escalado no time, né, então isso, eu comecei a entender essas relações, né, e na infância e na adolescência a gente começa a entender um pouquinho da solidão da mulher negra, né? Numa roda de amigos, muitas vezes, a gente não é escolhida para ser a ficante ou a pessoa que se acha bonita, né? E eu sempre falo, os negros sempre foram bonitos, hoje é que as pessoas notam mais isso, né? Mas na minha época, pelo menos na minha infância, isso me marcou muito. Então, o esporte foi importante para mim nesse sentido e, ao mesmo tempo, já me fez ter contato com coisas que não são tão legais assim, né? Mas, enfim, isso faz parte da vida. Acabei saindo do esporte e entrei no mundo corporativo. Passei por algumas empresas muito bacanas e aí no mundo corporativo, com certeza eu vivi na pele o que é sofrer racismo e o que é tentar lutar pela diversidade preta nas organizações. Acho que a gente luta constantemente, a gente sempre vai lutar. Eu acredito que a gente pode tentar amenizar, mas eu não sei se a gente acaba com isso, né? Mas a gente não pode se cansar, a gente tem que ser incansáveis em relação ao racismo e a forma como que a gente trata o próximo, né? E depois veio a espiritualidade, que me ajuda, eu acho, a entender
porque as coisas são como são. Acho que a espiritualidade também é muito importante a gente tratar da religião nas organizações, porque isso traz sentido, né? Um complemento da vida da gente, me faz ser uma pessoa melhor a cada dia que passa, né? Eu sigo uma religião que tem tudo a ver com a história do meu povo, então eu sou afro-bandista e tudo que a gente faz lá tem um sentido, né? Tem uma explicação por trás, e tudo isso vem da época da escravidão, que as pessoas às vezes não entendem porque a gente faz algumas coisas e porque as coisas são como são. E estudando muito a espiritualidade e a religião, eu cada vez mais tenho orgulho de seguir esse caminho. Então, essa aí é a Alana, só para vocês já começarem a me conhecer. E essa também sou eu, né? Eu já escutei essas frases. Você não tem direito a escolher nada, você poderia trocar de lugar, e este produto é muito caro. E eu vou contar para vocês que situações foram essas que eu vivi. Você não tem direito a escolher nada, eu escutei quando eu estava no colégio, tá? Acho que eu estava no jardim de infância, e a gente tinha uma festa junina, tinha pescaria, todas as crianças estavam pescando. E a minha mãe estava afastada de mim, e eu fui pescar. Quando a gente pescava, a gente poderia escolher qualquer presente que estava exposto, né, na estante da escola. E eu pesquei, ganhei a pescaria, e quando eu fui solicitar o meu presente, a minha recompensa, eu apontei para o pacote que eu queria e eu escutei essa frase de uma professora, né, uma colega de profissão. Você não tem direito a escolher nada. E por muita sorte a minha mãe estava, né, observando a situação e aí acabou intervindo. Essa pessoa foi minha professora no outro ano. Então, foi algo interessante de, desde criança, conviver com isso, né, de ser tratada diferente. E aí a gente traz um outro assunto interessante da infância, né? As crianças negras, elas são menos penteadas nas escolas, porque algumas professoras ou professores acham difícil, assim, trabalhar com o cabelo, né? Prender ou fazer algum penteado nos cabelos das meninas negras. Então, isso é algo que, né, a situação do cabelo é algo que perpetua a vida toda. A gente está sempre escrava de algo que nos deixa um pouco mais embranquecido, digamos assim, né? E o você poderia trocar de lugar foi uma situação em um trabalho. Eu tinha que apresentar um projeto para a diretoria de uma empresa e o vice-presidente, ou na verdade o presidente, estava sentado na ponta da mesa. Eu cheguei na reunião, o vice-presidente que tinha me convidado falou, não, acho que, né, tu fez o projeto, é tu que tem que apresentar. E eu cheguei diferente ali, né, com outros colegas, e quando eu fui me sentar na mesa, o presidente pediu para trocar de lugar. E aí eu me questionei, perguntei, não, tranquilo, de repente tem alguns lugares marcados, né? Falei, olha, desculpa se eu sentei no lugar de alguém, aonde é que eu poderia me sentar? E aí ele disse para mim sentar num lugar onde ninguém ia me enxergar. E eu não ia enxergar ninguém. Porém, eu sentei nesse lugar e quando o vice-presidente foi apresentar o projeto e me chamou, quem levantou para apresentar, obviamente, fui eu, né? Então, ele tomou um choque, ele jamais imaginou que a pessoa que iria apresentar esse trabalho seria a pessoa que ele estava destratando naquele momento. E a gente se recusa a acreditar que isso é racismo, a gente acredita que não, teve algum equívoco, algum engano, mas não, isso é racismo, tá? E este produto é muito caro, é uma frase que eu escutei não só em uma loja, mas em muitas, quando a gente vai pedir algum produto, né? Ou a gente quer olhar alguma vitrine e aí, olha, achei interessante esse produto, pode buscar para mim? Esse produto é muito caro. E então as pessoas já associam a tua cor como se tu não conseguisse pagar por aquilo que, né, tu quer ver e quer analisar. Alana, a gente Oi? tem duas perguntas. Uma é, a Bruna perguntou qual time que tu jogou, vôlei. E o Cello perguntou se você era a única criança negra na escola quando você passou por esse episódio. Legal. Eu joguei em 2 times. Eu joguei no Grêmio Náutico União, tá? E eu joguei no Geraldo Santana. Foram 2 times que eu joguei, 2 times que convivi com situações diferentes, né? Mas num deles em específico eu sentia uma força maior porque tinha muitos atletas, né? Muitas pessoas com nível, digamos assim, monetário um pouco mais alto que o meu e que algumas pessoas que eram as minhas amigas na época.
Então, ali a gente sentiu mais, tá? E eu estudei muitos anos em escola particular e eu me lembro de ter uma colega negra, que é a minha amiga até hoje, né? E no máximo, assim, 2, 3 por sala, não mais que isso. Nunca cheguei a ser a única, mas no máximo eram só esse número, assim, que eu tinha por sala. Isso era no Rio Grande do Sul? Isso, aham. Os times e as escolas eram todas no Rio Grande do Sul. Todas no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais racistas, né, que a gente já considera. Todos no Rio Grande do Sul. Quero trazer para vocês aqui outras histórias que eu achei super interessante. E aí eu vou colocar um videozinho, deixa eu ver se vocês vão conseguir. Conseguem ver? Não. Estamos ouvindo. Deixa eu... Acho que tá prontinho Agora aqui já. sim. Agora sim? Tá um pouco baixo, talvez tu consegue aumentar um pouco o volume. Todo mundo tá ouvindo? Melhor agora? Sim. Somos uma maioria num país onde uma classe dominante pequena, branca, que dita as regras. Então, você vai ser sempre rechaçado. Para o negro as coisas são mais difíceis. É uma necessidade de se provar melhor do que o outro todos os dias. Você tem que ser melhor do que a outra pessoa. Você pode estar concorrendo com 3 pessoas na mesma faculdade. Você é um negro com 2 brancos. Já aconteceu. Muitas vezes não, mas a maioria a gente percebe que tem uma resistência em aceitar o negro em algumas áreas, né? No local de trabalho, há pouco tempo, eu passei por uma situação em que eu falava constantemente com uma pessoa, né? Uma pessoa era um cliente, era uma pessoa que a gente tinha um relacionamento diário, praticamente, ou semanal. E aí ela sempre me elogiou, sempre gostava, inclusive ligava, quando ligava para determinado lugar, ela pedia para falar comigo, que eu atendia ela bem, enfim, que eu sabia lidar com ela. E ela teve um dia que ela foi visitar a nossa equipe de trabalho e eu atendi, né? E aí ela pediu para chamar o Luiz Felipe. Aí eu falei, não, eu sou o Luiz Felipe. Ela, você é o Luiz Felipe? Eu falei, sim, eu sou o Luiz Felipe. Ela, não acredito, eu esperava que você fosse um cara louro, alto, enfim, de porte diferente. Aí eu, como assim, fulana de tal? Aí ela, não, é porque você é muito educado, você sempre me atendeu bem, inclusive eu sempre quis falar contigo porque você me atendia bem. E aí é aquilo, né, é difícil porque eu consegui lidar com aquela situação, mas naquele momento eu estava na recepção do lugar, onde tinha uma recepcionista, que com todo respeito talvez não tenha o grau de informação que eu tenho, e outra pessoa que estava, eu lembro muito bem, era o carteiro, que também, com todo respeito, não estava numa posição social ali que ela respeitasse. Então o carteiro era negro, o carteiro olhou para minha cara com uma cara de tipo, me defende, por favor, porque ela tá falando besteira. E aí eu tive que defender, claro, eu falei algumas coisas para elas bem educativas, e educativas mesmo, porque eu estava no meu local de trabalho. A gente tem um tratamento diferenciado, sim. O branco vai passar na roleta do banco, eu vou ficar. Então, assim, são situações que eu passo no dia a dia. Eu fiz um escândalo no banco, onde eu sou correntista, porque tinha uma senhora branca na minha frente, o guarda, ela abriu a bolsa, o guarda falou, pode passar, e eu tenho certeza que o que eu tinha na minha bolsa era a mesma coisa que ela tinha, e ele me sugeriu guardar a bolsa no armário. Eu não aguentei, sabe? A minha mãe falou para mim, Alana, a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego, o gestor, né, lá, o entrevistador, perguntou se eu sabia sambar. E aí ele mandou sambar. Eu acho que ela não sambou, nem lembro da resposta. Mas foi mais ou menos isso. Hoje em dia, numa situação dessa, a reação seria outra. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a
Nigga has never been happy in this place. E aí, gente? Estão conseguindo ver? Sim. 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 Já pensou chegar na entrevista de emprego? Samba aí que eu quero ver. Difícil, né? Uhum. Então tá, essas são outras histórias que eu quis trazer para vocês entenderem um pouquinho, né, do que acontece muito no dia a dia, mas acho que a diversidade, ela começou a ser vista nas empresas como um programa mais cool, né, onde a gente possa dizer que somos diversos, mas eu acho que as empresas elas precisam ter um certo cuidado para se tratar de diversidade, né? Colocar realmente pessoas de recorte para tratar disso e falar sobre isso. E eu acho que isso é uma das coisas que eu tento fazer hoje no meu time e na Soft System, né? Eu vou contar depois um pouquinho para vocês do que são as iniciativas que a gente quer trazer e a gente vem fazendo, tá? Mas vamos falar agora de mercado de trabalho. Como que aconteceu a inserção da população negra no mercado de trabalho? Se a gente for analisar a história, né, de fato, a partir da escravidão, os negros eles foram simplesmente largados na sociedade, né? Então, a gente viu que a população preta ela começou a seguir dois caminhos interessantes, né? A população começou a seguir um caminho de subemprego, que é natural, né, por conta da condição, mas também a população preta começou a seguir um caminho de empreendedorismo, né? Então, hoje a gente tem muitos empreendedores negros e muitas iniciativas em relação a isso. E aí, para a gente falar um pouquinho da população negra no mercado de trabalho, eu trouxe alguns dados para a gente analisar juntos e conversar sobre isso, tá? Olhem esses dados, tá? Acho que o principal ali de mercado de trabalho, né, de cargos gerenciais, 68,6% ocupados por brancos versus, né, 29,9% ocupados por pretos ou pardos. A diferença ela é muito alta, né, se a gente for analisar aí as raças, tá? E ali também que faz muita diferença hoje no mercado de trabalho é a parte de educação, né? Olha a taxa de analfabetismo que a gente tem, a diferença também da população branca para a população preta ou parda e principalmente quem está no âmbito rural, né? Então, a gente tem hoje diversos recortes dentro do mercado de trabalho, onde a gente pode tratar de racismo, e a mesma coisa entra na representação política. A gente vê poucos políticos negros, né? Principalmente em cargos altos da política, então isso é importante a gente ter, né, como consciência. E existe um estatuto de igualdade racial, mas o Brasil ele não avança desde 2012 em relação a isso. A gente está em 2020 e praticamente a gente tem o mesmo número, né, de rendimento mensal dos brancos em relação aos negros. Então, esse estatuto, ele mostra que na prática, né, a teoria ela não é aplicada, tá? Tem outros dados que eu queria trazer para vocês também em relação à população preta, e aqui a gente consegue olhar um pouquinho a população na força de trabalho desocupada e subutilizada, que é o que a gente estava falando antes, que é super natural isso acontecer, e a taxa de subutilização segundo nível de instrução das pessoas, que isso também os números mostram claramente, né, como que funciona. Então, a gente, como foi falado ali, é a população maior no país, e a que menos tem condições e a que menos tem chances, né, de trabalho. Alana, pegando esse gancho, o Cello perguntou, não sei se você sabe esse dado, mas tu sabe qual é a proporção aproximada entre a população negra e a branca no Brasil? Eu não tenho esse dado aproximado, tá? Eu estava lendo que a população branca, negra, se eu não me engano, totalizava 57,7 milhões de pessoas, tá? E aí, enquanto a população branca na força de trabalho era 46 milhões, uma coisa assim.
tá? Mais ou menos esse dado. Não vou dizer que esse dado é muito assertivo, mas acho que foi em 2018 que eu cheguei a ler sobre esse dado. Mas tem uma grande diferença. A população parda e preta, ela é maioria hoje no país. Perfeito. Beleza? E aqui a gente também mantém um dado para falar das pessoas, né, em ocupações informais. E então a gente tem também uma questão importante, né, de se tratar que além da diferença de raças, né, a gente tem a questão de gêneros. Então, hoje ser mulher e negra, a pessoa está muito mais em desvantagem do que ser homem e negro. Então, esse dado também traz aí uma questão bem importante que a gente precisa trabalhar mais, que é a própria visibilidade das mulheres negras, tá? Aqui também tem um dado bacana, né, sobre a diferença salarial média entre homens brancos e negros. Então, a gente pode notar aí que tem bastante de diferença, além da oportunidade de estudo. E o mais interessante desse dado é que a gente consegue ver respostas que foram dadas pelas pessoas negras e pelas pessoas brancas, né? E então, de uma forma geral, ainda falta muita informação para que as pessoas consigam entender que é uma dívida histórica e que, de fato, a gente precisa recuperar isso quanto antes, né? Porque a população preta é a população que movimenta, né, hoje, pelo menos o Brasil, e movimentou muitos anos, né, de acordo com o trabalho escravo, e a gente precisa recompensar isso quanto antes para que se cresça sustentavelmente e dê oportunidades iguais para todos. Uma outra coisa bem interessante do mercado de trabalho, e que é muito natural, né, que se fala muito da questão do capital social dos brancos, né, do que indica. Então, normalmente as pessoas se relacionam com quem está no mesmo nível que elas. Se os brancos e os negros não estão no mesmo nível, dificilmente numa oportunidade de emprego uma pessoa branca indica uma pessoa negra, né? Então, uma pessoa branca indica uma outra pessoa branca, né? Isso é algo bem natural. E aí se começou a criar um pouco de mecanismos entre o povo preto, as pessoas, os profissionais negros, para que a gente começasse a indicar profissionais negros para essas posições. Então, eu acho que a gente falou aqui de dados, né, que são ruins e que a gente tem que recuperar, mas há pessoas e empresas que já têm algumas iniciativas positivas em relação a isso. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de algumas que estão agindo de modo bem diferente. Eu não sei se vocês já conhecem algumas dessas empresas, mas a gente tem a Afrobusiness, que é uma empresa que conta com mais ou menos 8.000 empresários que usam uma plataforma digital para localizar outros empreendedores negros e se conectarem para fazer negócios. Então, acho que é uma iniciativa muito bacana, né? E trata muito daquela questão que a gente falou dos caminhos que o povo preto segue de trabalhar, às vezes, no subemprego, ter a sorte de conseguir, né, cargos importantes nas organizações ou ir para o lado do empreendedorismo. A gente tem a Diaspora Black, que usa a mesma metodologia do Airbnb, tá? Ela é uma startup de impacto social focada na visibilização da cultura negra e promoção da igualdade racial. Ela, desde 2017, já atendeu mais ou menos uns 4.000 turistas, tá? E a ideia deles é pessoas que queiram se aprofundar mais da cultura preta, né, e viajar com mais propósito, um propósito mais autêntico e transformador. Então é bem legal, né? Eles valorizam bastante a cultura negra e aí quando a pessoa vai, né, se candidatar lá para ficar no lugar do Diaspora Black, acaba entrando num ambiente total que traz a cultura preta para os clientes, enfim, para as pessoas que estão ali recebendo aquele serviço. E a gente tem o Clube da Preta, que é bem interessante também. São assinaturas para quem quer receber, né, caixas com itens variados, que daí inclui roupas, livros e etc., que são feitos por empreendedores negros também. Então, é uma caixa por assinatura e as pessoas vão recebendo mensalmente vários conteúdos e produtos realizados, né, feitos ali pelos empreendedores negros, tá? A gente tem uma empresa que é super famosa na TI, que é a TW, né? Eles têm um projeto bem bacana de enegrecer a TI, então eles contratam
pessoas negras e começam a desenvolver esses profissionais para atuar em qualquer área de trabalho dentro da tecnologia, né? Eu trouxe um pouquinho também da South System, né? Vou puxar um pouco o saco da empresa que eu trabalho. A gente começou há pouco tempo trabalhar com diversidade, a empresa é muito nova também, mas hoje a gente entra numa linha muito de conscientização, né, dos profissionais para eles entenderem o porquê que a gente está trabalhando isso, por que isso é importante. E hoje a gente já está numa fase de implantar algumas ações, depois eu vou convidar vocês para assistirem uma live que a gente vai fazer semana que vem, para falar da visibilidade da mulher negra no mercado de tecnologia. Então, vai ser bem, bem bacana. Vai ser a segunda live, a primeira foi bem interessante, a galera gostou bastante. A gente vai ter a segunda na semana que vem. E a gente tem ali, né, duas gravuras bem importantes, que é a Turma da Mônica, que traz essa diversidade para trabalhar lá na infância, né, aquilo que eu contei para vocês da minha história, que eu passei, né, na infância e na adolescência, onde a gente né, tratado diferente, e os Simpsons que tiveram agora na pandemia, né, com essa mudança toda e esse comportamento da sociedade em relação ao racismo. A gente teve vários casos difíceis de engolir, né? A gente teve o George Floyd, que foi morto nos Estados Unidos, a gente teve o menino João Pedro, né, que foi largado, enfim, pela patroa da mãe, uma criança acabou morrendo, né? E os Simpsons acabou mudando um pouquinho a metodologia de trabalho deles, porque os Simpsons retratam uma família negra, né? E eles começaram a mudar a forma nos bastidores como eram contadas as histórias. Então, não existia mais profissionais brancos para contar a história de personagens negros. Eles trocaram total os dubladores dos Simpsons. Alguma pergunta? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Queria saber se vocês conhecem essas duas mulheres que estão aí nos slides. Alguém já ouviu falar de uma delas? Eu acho que eu não lembro exatamente, mas acho que a Raquel. Algum palpite? O que vocês acham que elas são? A Raquel não foi a que assumiu o CEO de uma joalheria bem famosa. Pandora, tá lá no fundo da foto. Que é... Isso mesmo. A Rachel Maia, apesar do nome, ela é brasileira e ela foi CEO da Pandora no Brasil. Né? Ela foi CEO da Pandora no Brasil. A empresa hoje continua nos top 5 de vendas da rede, né? A loja que ela começou a trabalhar, implementou algumas coisas na Pandora, e hoje ela é CEO da Lacoste, né? A Rachel Maia, e ela conta muito da infância dela, o quanto foi difícil. Ela tinha que dividir um frango com todos as 11 pessoas que tinha na família dela, e ela conta que era bem difícil, mas sempre tinha um pouquinho para todo mundo, até que ela trabalhou numa empresa, ficou alguns anos, e quando ela saiu, ela foi pedir demissão, os pais dela falaram, olha, Rachel, tu precisa estudar, eu acho que tu precisa viver uma experiência diferente, mesmo com toda a dificuldade, porque o salário dela, ele era o salário, era a renda da família. A Rachel Maia acabou viajando para os Estados Unidos e, né, batalhando lá para conseguir estudar, trabalhar, e aí ela se tornou essa grande, hoje, profissional. E a Zica Cis tem uma história muito bacana. Ela foi empregada doméstica muitos anos e ela ganhava muitos cremes de cabelo e ela também tinha muito interesse, né, em arrumar o cabelo, que é o que a gente estava falando dessa representatividade das mulheres negras, né, terem essa questão também de trabalhar internamente com a questão de cabelo. E ela começou a criar alguns produtos em casa, a partir desses cremes e a partir do que, né, as histórias, isso vai passando de geração em geração. A avó da gente fala que a gente tem que passar alguns produtos no cabelo, a mãe passa esses produtos no cabelo, e aí quando a gente tem filhos, a gente passa os mesmos produtos no cabelo. E ela acabou criando um produto que revolucionou a indústria dos cabelos crespos. Hoje ela tem várias empresas, várias franquias, tá? E ela
tem aí, acho que é Beleza Natural o nome, e ela tem diversos institutos hoje espalhados pelo Brasil, se tornou uma grande empresária. Então, além das empresas, né, a gente tem pessoas e mulheres, principalmente, que tomaram iniciativas diferentes em relação à sua vida. Tá? Então, a história delas é bem bacana para quem quiser conhecer. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês acham que a gente pode mudar essa realidade hoje nas empresas, né? Porque isso é uma pergunta bem difícil. Como que vocês acham que vocês podem mudar a realidade da diversidade preta nas organizações? Helena aqui. Eu repito um pouquinho daquilo que eu falei no começo, assim, acho que não basta abrir o espaço, mas ajudar a desenvolver, porque a gente sabe que às vezes o ponto de partida não é o mesmo, então não basta fazer pouco, assim, tem que fazer o suficiente para conseguir dar uma oportunidade verdadeira para aquela pessoa, assim. Então, acho que tem que começar com essa consciência primeiro. Massa. Quem mais? Eu sigo bem na linha da Helena, assim, de essa questão de dar oportunidade, reduzir barreiras, né? Reduzir barreiras para as pessoas acessarem a empresa e poderem entrar, poderem mostrar, enfim, a capacidade e se desenvolver ali dentro, né? E dar as ferramentas para as pessoas se desenvolverem dentro da empresa também. Né? Acho que Massa. é um caminho. Alguém mais tem um palpite de como a gente pode mudar essa realidade? E se eu disser para vocês que vocês já estão fazendo isso? A gente está fazendo isso, a gente está mudando a realidade, porque eu estou aqui contando uma história, a minha história, estou trazendo dados, estou contando histórias de outras pessoas, vocês estão se interessando, né, em falar sobre isso, então a gente está mudando a realidade já das empresas, né? Eu espero que quando a gente termine o bate-papo aqui, tudo que eu trouxe, tudo que a gente analisou tenha tocado vocês um pouquinho, né? Porque isso é trabalho de formiguinha, não é da noite para o dia. Não vai ser amanhã que eu vou acordar e vou contratar 30 profissionais negros e a gente vai ser diverso. Não, isso é aos poucos. Mas o fato da gente estar aqui já me deixa muito feliz. Porque as empresas que estão procurando isso é porque realmente querem mudar essa realidade. E a gente tem que começar atingindo lá no ponto principal e crucial, né? Que às vezes as pessoas perguntam para mim, mas Alana, a gente poderia contratar mais profissionais negros? Eu falo, sim, a gente poderia. Mas aonde estão esses profissionais? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, meu público é 90% branco. Né? Onde estão os profissionais negros? Os profissionais negros da TI, eles não têm acesso na infância à tecnologia, como os profissionais brancos tiveram, na sua maioria. Então, a gente tem que atingir um ponto que vai além das organizações, da gente abrir um processo seletivo que é atingir a sociedade. Né? Como que a gente vai tocar lá na sociedade, buscar os jovens talentos que têm muito interesse, né, em tecnologia, às vezes precisa despertar isso, porque não tem dentro de casa, né, esse estímulo, e a gente trazer essas pessoas para as organizações, e a gente dá oportunidade para essas pessoas crescerem também. Né? Então, eu falo isso porque eu me sinto uma pessoa sortuda de estar onde eu estou, de ter as oportunidades que eu tive, e isso é uma questão que vai além do meu trabalho na South Systems, isso é um propósito meu, Alana. Né? Então, depois eu vou contar para vocês também, eu tenho um projeto que eu criei há pouco tempo, onde o meu objetivo é colocar pessoas negras no mercado de trabalho, e é mentorar essas pessoas, ensinar elas que elas podem sim, que elas têm que pensar na carreira, né, como um todo, e a gente tem essa dificuldade hoje na população negra de achar que a população negra só vai trabalhar em subemprego, isso não é verdade, isso não pode ser uma realidade, tá? Então, a gente já está fazendo isso. E aí tem uma dica, né, que eu queria trazer para vocês, que é para começar sempre pelo básico e depois se definir grandes estratégias, né, e a gente pensar em grandes programas para ser diverso de fato. Porque se a gente começa atropelando muitos caminhos, às vezes os programas de diversidade acabam não dando tanto certo. Então eu falo por experiência própria, sempre é bom aculturar as pessoas primeiro, né, a gente perpetuar todo esse conhecimento, as pessoas entenderem do porquê que está sendo falado isso, porquê que estamos tratando desse assunto, para depois se implementar
coisas maiores. Feito? E aí eu queria mostrar para vocês estão enxergando aí? Aham. O último slide, sim. Estão enxergando agora? Meu Jamboard? Ou não? Não. 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 Espera aí que eu vou... Acho que agora vai dar. Agora sim? Ainda não. Não. Eu acho que tu compartilha só a tab, né? Não sei se foi o... Deixa eu ver se eu consigo... o desktop. Aqui vocês estão enxergando. Isso. Tô Ou mostrando só- teu... Só os slides, né? Agora sim? Ainda não. Ih, gente, espera aí que o Zoom eu sou meio... Agora tu tem que compartilhar de novo tua tela. Aí acho que já abre na tela certa. Deixa eu ver aqui se vai agora. Ah, agora foi. Acho que agora preciso enxergar. Agora sim. Agora sim. Tá aí, gente, vocês já têm um começo. Tudo que vocês trouxeram no início é por onde vocês vão começar a atingir. Então, às vezes, né, a gente tem que parar um pouco, analisar o cenário, trazer o que é importante, mas vocês já têm aqui tudo que vocês vão englobar no que é diversidade. Gerações diferentes, crenças diferentes, misturas de pessoas, várias histórias, tudo que é diferente do padrão. Tá pronto. Vocês têm que seguir esse caminho aqui que eu só transcrevi o que vocês já têm em mim. Feito? Vou deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, quem quiser colocar alguma questão, feedbacks. Estou aberta para isso. Vou deixar também com a Nath, pode ser, as minhas redes sociais também, para a gente conversar. Eu adoro falar de diversidade preta, adoro falar sobre o mercado de trabalho. Então, quem tiver interesse, a gente troca uma ideia e conversa. E eu também vou deixar disponível aqui os post-its para vocês seguirem adiante com esse trabalho muito legal. E parabéns, tá? Por vocês estarem dando esse grande passo.